Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Antes de continuar o vídeo, eu peço para você que deixe seu like, se inscreva no canal e toque o sininho de notificação. Pessoal, eu vou, pelo menos em parte. eu vou dar uma breve analisada aqui em algo que me chamou a atenção em um comentário que foi feito em um dos vídeos do canal, tá? E a pessoa fez um comentário do tipo assim, né, meio que subjetivamente, tá? Deixa eu falar aqui, né? Já que você comentou no meu vídeo, né, com todo respeito, mas acho que você não conhece o canal e nem está acompanhando o canal. E nem se deu, talvez, assim, a preocupação de olhar o título do canal. Aqui, eu particularmente sou gnóstico. Então, portanto, o canal tem uma linha editorial, correto? Então, quando a gente vai para olhar um canal que tem uma vertente, que tem uma linha, a gente tem que parar e pensar. Tá? E ele diz, prezado, eu concordo com algumas colocações de Vossa Senhoria, mas são poucas. A crença em Deus, primeiramente, é uma experiência pessoal, ela é sentida, as pessoas sentem a presença e a influência de Deus. Meu querido, aqui eu não estou discutindo influência, sentimentalismo, tá? Experiência subjetiva. Eu trabalho com fatos e não com experiências subjetivas de alguma coisa. O fato de você ter uma experiência subjetiva de Deus, ou de algo que você supostamente chama de Deus, tá? Devia já ser colocado em dúvida. Porque subjetividade, meu querido, subjetividade. Tem um monte de coisa por aí que as pessoas fazem de porcaria por exatamente subjetividade. O que importa é o que eu sinto. O que importa é o que eu sinto e eu sinto. Se eu sinto, não importa os fatos. Importa o meu sentimento. Desculpa, esse canal aqui não está disposto a discutir subjetividade de experiência de Deus. Tá? Porque, como você próprio coloca aqui, né, ela é sentida. Eu sinto. Né? Então, aqui eu não estou tratando de sentimento, eu estou tratando de estudos. Agora, mas eu acredito em Deus porque eu sinto a presença dele. Isso é um problema seu. Não é um problema meu. Correto? Então, esse canal aqui não é um lugar adequado para você. Você tem que ver um outro canal onde as pessoas fiquem lá falando de sentimento, de percepção, tá? Eu, gnóstico, tenho uma visão muito diferente de Deus do que você tem. Pode você acreditar. Nós não estamos na mesma sala do hospital. Tá ok? A pessoa sente a presença, a influência de Deus. Que Deus que tu está falando? Fala aí. Mas diz aí qual o Deus que você está dizendo que tem influência sobre você. Você está falando a respeito do Deus da Bíblia? Você já começou errado. Primeiro que ele não é Deus. Tá? Primeiro que ele não é Deus. Agora, se você está dando
falando de Deus, de algo que você não conhece, que você desconhece, que você não entende, se você está falando do Deus incognoscível, que é aquilo que os gnósticos falavam, mas eles falavam não porque experiência subjetiva, é porque eles deixaram um monte de documentos chamados documentos de Nag Hammadi, evangelhos gnósticos, apocalipses gnósticos, vários documentos, querido. E é nisso que eu me baseio, além das tabuletas da Suméria e da própria Bíblia, que está cheia de contradições, tá, enormes. Ok? Tá? Agora, se você está falando do Deus da Bíblia, meu querido, desculpa ele falar, mas esse Deus não existe. Esse ser nem sequer é Deus. Tá? Segundo os gnósticos, o nome dele é Yaldabaoth. Para os sumérios era Enlil. E para os crentes, os judeus e etc., se chama Jeová, Alá, Hashem, e por aí vai. Tá? Então, para início de conversa, a coisa é bem diferente. Ok? Portanto, a experiência sensorial e pessoal. Contra isso, nada é possível argumentar. Tá? Por que não é possível argumentar? Quem te garante que a tua experiência pessoal é incontestável? Né? Contra isso é impossível argumentar. Mas existe um outro aspecto que é muito importante. Esse aspecto é a inteligência. O universo, a nossa vida, nosso planeta e até a nossa vida pessoal é planejada. Cara, você está completamente perdido e equivocado. Você me desculpa, você não assistiu os outros vídeos do canal. Você não sabe nem do que se trata esse canal. Tá? Você está mais perdido do que cego em tiroteio. Você vem com uma linguagem de design inteligente, teológico, porque o nosso organismo, porque o universo funcional, o universo organizado, não sei o que e tal. Eu acho que você nem sabe o que é gnose, cara. Porque tudo isso aí, que você exatamente está falando, foi criado por um Deus desequilibrado. E eu acho que você vive num mundo de fantasia, e não no mundo real. Você precisa, estudar. Porque vim com esses argumentos aqui. Falar de experiência subjetiva. E, porque o universo, a nossa vida, nosso planeta, e até a nossa vida pessoal é planejada. Realmente é planejada. Planejada pelo demiurgo. Planejada por um Deus que não é Deus. Planejada por um ser que aprisiona as pessoas nessa terra. Planejada pelos arcontes. Você sabe o que é arconte? Você sabe o que é demiurgo? Não, você não sabe. Porque se você soubesse, você não teria feito nem esse comentário, querido. Tá? Eu acho que você já, não sei, caiu de paraquedas aqui, olhou, eu vi aqui, eu vou dar minha opinião. Meu querido, você não viu os outros vídeos. Você tem que acompanhar os meus vídeos, porque aqui se estuda. Aqui não tem achismo nem opinião, não. Você tem direito aos seus sentimentos, às emoções, mas você não tem direito aos fatos. Tá? É simples observação atenta que nada acontece por acaso. Quem é que disse que aqui acontece alguma coisa por acaso, meu filho? Existe um ser chamado Yaldabaoth, estude, pesquise, e arcontes que governam esse sistema. Ok? Que são seres que você pode chamar de não humanos ou extraterrestres. Se você por sinal, é o mesmo Deus que talvez você cultue na Bíblia.
que é autor do mal e do bem, que é o Deus que diz assim: eu faço as trevas e faço a luz, sou eu que faço o surdo, o cego, o mudo. Então um Deus desse tipo aí, meu querido, desculpa, se você gosta dele, fique com ele para você à vontade, tá? Atesta que nada acontece por acaso, nem as grandes tragédias. Olha o pensamento da coisa, tá? Olha o pensamento da coisa, né? Então, ele fala, né? Ou Vossa Senhoria acredita que o nosso corpo, com toda a sua complexidade, aconteceu por acaso? Não aconteceu por acaso, foi geneticamente modificado, querido. Você já leu as tabuletas da Suméria? Você conhece, já ouviu falar dos Anunnaki? Que são os mesmos Elohim, que são os mesmos arcontes? Não, né? Eu acho que você realmente não deve entender. Não, você deixe de ser bobo. Isso aqui, nós aqui não pregamos criacionismo nem evolucionismo. O que acontece é o que hoje muitos estudiosos, tá ok? Mostram que houve uma intervenção genética no ser humano, meu querido. Leia livros a respeito das tabuletas da Suméria e você vai entender, né? Eu concordo que algumas colocações bíblicas carecem de estudos antes da rejeição. Que estudo? Você acha que eu não estudo a Bíblia? Eu acho que você, cara, desculpa, você está completamente perdido, tá? Tá? Antes de ser rejeitada. Meu querido, a Bíblia é uma coxa de retalhos. A Bíblia é uma manipulação. A Bíblia é manipulação. A Bíblia é manipulação, e vou repetir isso sempre. Tá? E se você quiser outros canais que falam sobre isso, você vai com o Fábio Sabino, tem um canal aqui, vá lá no canal dele. Você tem fatos, parece o canal Fatos Desconhecidos da Bíblia. Tem vários canais aqui que são de pessoas sérias que estudam os textos bíblicos e não são teólogos, não, que ficam enganando a população, tá? Afinal, o compêndio das épocas remotas da humanidade, em que a revelação de certas verdades hoje conhecidas seriam impossíveis de serem transmitidas. Deixa de ser absurdo, cara. Desculpa. Você não conhece meu canal, aí vem fazer comentário do tipo assim, me chamar de Vossa Senhoria com uma forma respeitosa, de que eu vou tratar aqui. Não, aqui no meu canal, cara, não tem lugar para subjetivismo, não tem lugar para você vir dizer que antes de rejeitar um texto precisa ser estudado. Olha, garanto que você não estuda. Garanto que você não sabe o que é gnose, não estuda livros gnósticos, não estuda as tabuletas da Suméria, e se conhece mal, conhece muito mal a Bíblia. Tá? Dito isso, eu quero ser bem claro, esse canal aqui, para vir se contrapor ao canal, crie bases, crie fundamentos para poder vir aqui falar. Eu sou assim. Você não é obrigado a ficar aqui no canal. E nem eu quero que você fique. Se você achar, procure canal aí que fique falando as bobagens que você quer ouvir. Ok? Dito isso, vamos para o estudo, pessoal. E aqueles que quiserem contribuir com o canal, eu quero criticar o canal. Quer criticar? Pode criticar. Desde que você tenha base para vir aqui e criticar o canal. Desde que você venha e diga assim, eu tenho
algo contra o canal, tá? Mas não venha querer fazer contrapontos sem base, tá? Tá aqui, ó, o pixel do canal robson.rmt@gmail.com, ok? Então bora lá. Nós estamos na série Deuses Ocultos da Bíblia. Pessoal, inclusive o canal Mistérios Ocultos da Bíblia. É o canal que eu recomendo para ele lá. Além do professor Fábio Sabino, que já desmascarou tanta bobagem que esse povo fala por aí a respeito da Bíblia. Porque o povo que escreveu a Bíblia naquela época, coitadinho, eles não tinham noção do que era, eles queriam passar umas verdades e coisa. Cara, vai estudar, eu vou te mostrar aqui, olha. Procure Bíblia de várias traduções e vai estudar e vai ver o que é coisa. Eu tenho várias, eu tenho 30, para te dizer a verdade. Entendeu? Então aqui eu não fico brincando, fazendo firula de coisa não, tá? Certo? E aqui não é lugar de subjetivismo. É uma experiência pessoal, todo mundo tem uma experiência. Cuidado com as suas experiências pessoais. Eu já vi muita gente fazendo merda por psiquismo, puro psiquismo, fazendo zerda por psiquismo, tá? Por animismo pessoal. É muito fácil as pessoas serem manipuladas por música, cantos, e etc, meditações, esvaziamentos, contemplações. Cara, não vem falar de subjetivismo para mim, porque eu passei 30 anos dentro de uma igreja e eu sei não só o que é o subjetivismo, mas como manipular o subjetivismo dos outros. Tá? Então, vamos lá. Deuses ocultos da Bíblia. Nós demos o primeiro vídeo e agora vamos para o próximo. Tá? Vamos refletir um pouquinho sobre os deuses da Bíblia. Porque tem gente que acha que a Bíblia é monoteísta, é monolátrica. Mas não é não. Tá? Não é não. A Bíblia sempre foi politeísta. Tá? Depois eles foram caminhando, tateando no meio do enoteísmo até chegarem a estabelecer um Deus único. Tá? Esse aqui vai ficar no meio do panteão como o top das galáxias. Exatamente o Deus Jeová que manda matar crianças, mulheres grávidas, idosos, destrói acampamentos, tá? E quando ele se enfurece, ele mata até os próprios hebreus, tá? Exatamente esse Deus subjetivo que alguns acreditam, tá? Certo? Então eu vou começar aqui lendo, que eu acho que algumas pessoas não sabem quem é Zacarias Sitchin, deveriam procurar saber. Ele era judeu, por sinal. Tá? Depois ele se retratou com relação a ele dizer que os Anunnaki eram os Nephilim, porque com medo de ofender a comunidade judaica, etc, né? Depois ele se retratou e disse que os Anunnaki eram os Elohim e não os Nephilim. É o que eu já vinha falando há muito tempo, né? Então diz assim, no seu livro Gênesis Revisitado, Zacarias Sitchin diz o seguinte: os hebreus seguiam o exemplo pregando o monoteísmo e reconhecendo como base no conhecimento científico sumério a universalidade de Deus. Engenhosamente resolveram o problema da dualidade e da multidão das divindades Anunnaki envolvidas nos eventos na Terra, inventando um singular mais plural de divindade,
não um El. El, que é tanto um deus do panteão cananita, como o singular para o epiteto Deus. Tá? Então, esse El é o equivalente hebraico de Ilu, da onde vem Allah, Elohá, ok? E aí surgiu a pluralidade Elohim, um criador que é plural, literalmente deuses, e ainda assim é um. Tá? Os hebreus estavam cientes de que a divindade que poderia falar com Abraão e Moisés e com o celestial, o Senhor, a quem os sumérios chamavam de Nibiru, não era o mesmo cientificamente, embora todos fizessem parte de um Deus universal, eterno, onipotente, Elohim, em cujo grande projeto para o universo, o caminho para cada planeta e seu destino, pré-determinado, e o que os Anunnakis fizeram na Terra foi também uma missão pré-determinada. Assim, foi a obra de um Deus universal manifestado no céu e na terra. Em primeiro lugar, Gênesis Revisitado, que é o livro do Zacarias Síntico. Em primeiro lugar, vamos lá, o Síntico foi muito tendencioso, tá? Deixou uma obra muito bacana, mas ele tentou passar, por cima de algumas coisas para não se contrapor ao judaísmo do qual ele era judeu. Ok? Então inventaram a teologia católica, os protestantes inventaram que Elohim é plural majestático. Plural majestático. O que é plural majestático? É que Elohim quer dizer assim, o Deus grande, em que comportam todas as definições. Aí você vai, aí a gente vai lá no dicionário procurar o que é Elohim. A Elohim quer dizer divindades, deuses, juízes, poderosos. E aí a gente vai encontrar aqui na Bíblia, guarde, não finde não ainda o vídeo, não pule o vídeo que você vai ver o que a Bíblia escreve, tá? Para depois não vir aqui com subjetivismo, olha, o importante é o que a gente sente, o que a gente... Tá? É por isso que o mundo está do jeito que está. Por causa de muito de sentimentalismo. Acho que fazer, Fazer o quê? Então, Elohim virou sinônimo de majestade. Mas, na verdade, Elohim é plural de deuses. E nós vamos ver isso. Ok? Porque aqui não tem negócio de achismo, não. Aqui a gente vai procurar fonte. Porque tem um monte de canal por aí que os caras não se dão o luxo de estudar e ficam falando um monte de zerda, E aí ganham like, ganham essas coisas todas. Desculpa, gente, aparecer essa ceninha aí, que não dá nem para... Eu não vou editar o vídeo, vai ficar assim mesmo, não? Muito bem, vamos lá. Vamos continuar aqui. Zacarias Síntico, no texto Encontros Divinos, do livro dele, o texto da criação da Mesopotâmia fornece não apenas a resposta para o enigma de quem as diversas divindades envolvidas na criação de Adão, fazendo com que a Bíblia empregasse o plural Elohim, os divinos, tá? Em uma versão monoteísta dos eventos, e manter o nós em
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Este também fornece o pano de fundo para esta conquista. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando você vai para o nós façamos, os teólogos vêm para enfiar na sua cabeça de que ele estava falando com a Trindade. Aí, como algumas pessoas não acreditam na Trindade, eles forçosamente dizem que Deus estava falando com os anjos, com o grupo de anjos. Então Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, com um monte de anjinho voando por lá, né? Então, esse é o argumento de quem não acredita na Trindade, e o outro argumento de quem acredita na Trindade. Né? Quem acredita na Trindade diz que ele estava falando, o Pai estava falando com o Filho e com o Espírito. Olha, vamos lá, nós três vamos criar os... E aí ainda tem gente engolindo essa mentira, entendeu? Enfiada goela abaixo. Tá? O Zacarias Sitchin tentou, coitado, né? Deixar ali, sei lá, ele queria salvaguardar talvez a ideologia judaica dele, mas é complicado. Não tem como você defender uma coisa indefensável, né? Um nome comum de Deus na Bíblia hebraica é Elohim, tá? Ao contrário de outros nomes mencionados neste artigo, este nome também descreve deuses de outras religiões. Apesar da formação de in comum em muitos substantivos plurais em hebraico, a palavra Elohim, quando se refere a Deus, é gramaticalmente singular e regularmente assume um verbo no singular na Bíblia hebraica. Argumenta-se que a palavra Elohim teve origem em uma forma gramatical plural. Quando a Bíblia hebraica usa Elohim em referência a Deus, geralmente assume formas plurais do verbo. Por exemplo, em Êxodo 23, que eu não vou ler esse texto, mas quem quiser pode procurar na Bíblia. Existem alguns outros usos em hebraico, por exemplo, Behemoth, tá? Outros estudiosos interpretam a dissinência in como uma expressão de majestade, que é exatamente o que eu acabei de falar, pluralis majestatis, ou de excelência, né? Pluralis excellentiae, expressão de alta dignidade ou de grandeza, com uso semelhante de plural, como, né, como plural Baal, que é mestre, Adon, Senhor. Por essa razão, muitos cristãos citam aparentemente pluralidade de Elohim como evidência de uma doutrina básica da Trindade, tá? Uma posição tradicional, mas os teólogos cristãos modernos aceitam agora a grande parte esta, que é uma falácia exegética. Teólogos contestam a afirmação, tá? E citam a hipótese de que plurales de majestade surgiram em tempos mais modernos. Tá? Richard Toporowski, um estudioso dos clássicos, afirma que os plurais de majestade aparecem pela primeira vez no reinado de Diocleciano, de 284 a 305 depois de Cristo. Então, primeiro, sabe, há uma mentira formada, né, sobre essa questão de Elohim. Ok? Então, Elohim é plural e não tem nem o que discutir. Essa mentirada de que plural de majestade ou de que está se referindo à Trindade. Não, está se referindo a deuses. Tá? Então nós vamos estudar essa palavra Elohim exatamente para mostrar
que existiam muitos Elohim na época da Bíblia. E que o Javé, Jeová, Alá, Brahma e Aldabaote não era o único Elohim. Ele resolveu assumir a postura de que ele era Deus. Né? Os gnósticos expressam isso muito bem quando no texto, tá, gnóstico de João, tá? Para esse amigo aí que fez comentário, estude esse livro aqui, tá? Então, na hora que o Aldabaote diz: eu sou Deus e não há outro, né? E aí os gnósticos falam que uma voz veio do céu e disse: tu estás enganado, Samael. Além de se chamar Aldabaote, o nome do Jeová é Samael. E vocês sabem quem é Samael, né? Então é bom a gente ter cuidado com quem nós estamos cultuando. Bem, mas dito isso, vou baixar aqui, vamos lá, vamos continuar olhando a questão do Elohim, né? O que Deus significa? Né? Eu já mostrei aqui para vocês esse tipo de livro aqui, ó. Deus é tremendo. Né? Aí o cara vem aqui, aí diz assim, ó, Deus é o quê? Os atributos de Deus: plenitude, santidade, soberania, glória, onisciência, onipresença, onipotência. Nas primeiras páginas da Bíblia, isso tudinho já cai por terra. Porque é a teologia da manipulação. Manipulação de quem? Manipulação desses seres chamados arcontes, Anunnakis, Elohim, que estão no controle da Terra há muito tempo. E ele tem razão, esse cidadão que comentou aqui, ele tem razão, realmente. Não tem coincidência mesmo, não, tudo é maquinado por eles. Guerras, mortes, epidemias e etc. Tá, meu querido? É ralado quando a gente vê que as pessoas não têm uma certa clareza das coisas e ainda estão vivendo num mundo, sabe, do dogmatismo, das crenças limitantes e etc e tal, né? O que Deus significa? Comecemos com algumas páginas curtas aos termos para Deus. Em particular, perguntamos: Elohim significa Deus ou não? Sabemos que o que Elohim significa para nós hoje, ou melhor, sabemos o que significa para a maioria dos tradutores da Bíblia hoje, mas na realidade é que ninguém sabe precisamente o que a palavra Elohim significava para os autores da antiga Bíblia. Nem os judeus sabem, tá, o que significa precisamente, tá, textos no momento em que foram escritos. Coloquemos isso em termos mais gerais. No estudo das línguas antigas, não é incomum ter dúvidas sobre o significado primitivo de certas palavras. Todos os textos antigos, tá, que conhecemos, situam-se num contexto cultural que desapareceu para sempre, cujos contornos são muitas vezes vagos e podem ser inferidos apenas parcialmente a partir do próprio texto. O objetivo da pesquisa filológica, tá, e histórica é trazer à luz os conceitos e aspectos que foram tidos como certos por tanto tempo que ninguém mais os questiona. Tá? Então eu estou aqui pegando o texto. Tá? Vamos aqui, eu vou aqui. Tá? Então vamos lá. Dá um pulinho aqui. Alguns pontos que são colocados. Tá? Alguns dos significados que os dicionários bíblicos atribuem ao termo Elohim são governantes, juízes, deuses, seres sobre-humanos, anjos, filhos de Deus, poderosos, Deus, divindade, seres semelhantes a Deus, aqueles de cima,
Isso é o que diz, o dicionário fala sobre Elohim. Tá? Deus, palavra Deus, esse epiteto, também traduz frequentemente os termos bíblicos Elohá, tá? Ou Eloá. Ok? Ou Allahá. Tá? Certo? Muito bem. Tá? Segundo alguns estudiosos, esta variante é uma forma feminina do singular, do qual deriva o termo Elohim. Outros sustentam que a palavra Elohá ou Eloá é derivada de Elohim e não vice-versa. Este termo também é usado para se referir a um deus estrangeiro. Outro nome divino encontrado na Bíblia é El, que geralmente é considerado a forma singular de Elohim. No entanto, para alguns estudiosos, estes são dois termos completamente distintos. El seria usado para significar forte, poderoso, objeto de medo ou algo a ser realizado. Também pode significar chefe ou senhor. Tá? O termo Elohim, embora sempre traduzido por Deus, pela tradução tradicional, contém, na verdade, determinação hebraica do plural. Os monoteístas afirmam que Elohim é singular, apesar da dissitência plural. Contudo, deve-se notar que Elohim é usado na Bíblia tanto como os verbos singular quanto no plural. Então significa que Deus ou deuses. Tá? Além disso, muitas vezes é combinado com um artigo. Em hebraico, o artigo no singular ou no plural é o mesmo. Não há distinção entre os dois. Portanto, poderíamos traduzir como Deus ou deuses. Tá? Aí, vamos lá. Mais adiante. Conforme observado, o artigo frequentemente precede o termo Elohim. Não é a mesma coisa que dizer Deus ou Deus. Tá? Esse elemento gramatical por si prova que Elohim não é um nome próprio, mas a designação de um indivíduo dentro de um grupo maior. Então Elohim é a designação de um indivíduo dentro de um grupo maior de seres. Tá? Então, algumas pessoas elas precisam ler. O problema de muita gente é não ler. Então, eu vou pegar a Bíblia Dalet, pegar o Salmo 80 o Salmo. Deixa eu pegar aqui o Salmo, tá? Salvo engano, é o Salmo 82. Eu espero que assim seja. Ok? E diz assim: Elion está na congregação dos poderosos, tá? Em meio aos Elohim ele julga. Olha a tradução que ele fez. No entanto, a palavra aqui poderosa é Elohim também. Então ele devia ter traduzido assim: Elion está na congregação dos Elohim e em meio aos Elohim ele julga. Essa era a tradução correta. Ah? Aqui está na Bíblia Dalet. Vamos pegar aqui a outra Bíblia? Vamos pegar. Vou pegar aqui. A Bíblia Torá Hebraica Peshita. Vamos procurar o Salmo 82. Tá? Que é o salmo que mais dá dor de cabeça para o pessoal. Né? Que eles não sabem muito bem como traduzir. E aí fica meio confuso, né? Não, como é que a gente vai traduzir isso aqui e tal? Deixa eu encontrar aqui, tá? O Salmo. Lamentações, Provérbios, Salmo 82. Vamos lá. Salmo 82.
Elohim está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos Elohais. Olha só a tradução, a diferença desta tradução. Preste atenção. Esta tradução desta tradução aqui. Observaram? Né? Então, deixa eu falar de novo. Olha como ele traduziu aqui. Elohim está na congregação dos poderosos. Que ele traduziu outro termo, Elohim, por poderoso, mas a tradução seria: Elohim está na congregação dos Elohim e julga no meio dos Elohai. E julga no meio dos Elohim. Né? Já não estou convencido, Robson. Me convence de que isso aqui. Então, bora pegar aqui a escritura de Yahu. Né? Vamos lá. Vamos pegar Salmo. Vamos ver se a gente conta, porque essa é uma das Bíblias mais difíceis de a gente contar texto. Tá? Então, bora ver aqui o Salmo 82. Né? Salmo 82. Ok? Vamos pegar o Salmo 80, está chegando perto. 82 diz: Elohim está na Keilah, congregação dos Elohim. Olha, Elohim está na Keilah, que é congregação elohínica. Julga no meio dos deuses. O cara aqui, olha o malabarismo que ele fez. Elohim está no meio da congregação elohínica. Aonde é que está essa palavra? Elohim está na congregação dos Elohim. E julga no meio dos Elohim. Vocês observaram que as traduções estão completamente diferentes? Primeiro porque aqui, olha só, aqui ele diz que quem está julgando, né, ok? É Elion e não Elohim. Elion está no meio da... Tá? É essa aqui, ó. Cada tradução aqui fez um malabarismo para tentar traduzir o Salmo 82, que é a pedra no sapato do pessoal das traduções da Bíblia. Tá? Porque eles ficam agoniados de como é que eles vão falar esse salmo, como é que eles vão traduzir. Então, bora lá. Salmo 82. Né? Elohim preside a Assembleia Divina. Essa aqui é outra Bíblia. E com Elohim ele julga. Aí eu pergunto, da onde o tradutor tirou Elion e o outro traduziu Elohônica, a congregação Elohônica? Sabe o que é isso, pessoal? É o medo de mostrar que existe vários deuses. Ah, mas não dá ainda para entender. Não dá? Não. Então bora pegar uma Bíblia normal, lançada recente. Bíblia, tá? Lá das edições Paulinas. Então vamos lá. Isso aqui é daquelas Bíblias para as pessoas não entenderem mesmo. Tá? Então bora lá. Salmo 82. Tá? Salmo 82, bora pegar. Deus se põe de pé no meio da comunidade divina e julga no meio dos deuses. Então, bora lá. Deus pode ser Elohim ou El, né? Então, vamos lá. El se põe de pé na comunidade divina e julga em meio aos deuses. Ou então, El está no meio da comunidade dos Elohim e no meio dos Elohim ele julga. Quem é que está julgando lá? Não é o Javé. Né?
Aí as pessoas, isso é uma loucura. Esse é um dos textos que mais dá dor de cabeça para tradutores. Eu quero pegar aqui uma Bíblia também, que é muito conhecida, que é essa Bíblia aqui, ó. Bíblia textual. Então, bora pegar o Salmo 82. Salmo 82. Bora ver aqui. Salmo 82. Ok? Salmo 82. Elohim se levanta na reunião dos deuses, e no meio dos deuses ele julga. Aí, olha o malabarismo de novo. O tradutor pegou. Elohim se levanta na reunião dos Elohim. Ele traduziu por deuses. E no meio dos deuses, Deus ele julga. Então, qual é o correto? Tradutore, traidore. Elohim se levanta na reunião dos Elohim e no meio dos Elohim ele julga. Ora, o que se está falando aqui na Bíblia Dalet? Quem é que está julgando aqui no meio dos Elohim? Vamos lá, no Salmo de novo aqui da Bíblia Dalet. Vamos lá, tá? Vamos lá, Salmo. Tá? Vamos encontrar aqui, tá? Salmo 82. Então, olha. Elohim está na congregação dos poderosos, que ele traduz Elohim por poderoso. E no meio dos Elohim ele julga. Então, bastava ele traduzir Elohim, os poderosos por Elohim e pronto. Elohim está no meio dos Elohim, tá? Na congregação dos Elohim, no meio dos Elohim ele julga. Mas não. Tá? Isso tudo, pessoal, é malabarismo de tradutor bíblico para tentar se esquivar de explicar que, de fato, era uma pluralidade de deuses. Ok? E que tinha um Elohim que era o comandante desse grupo. E ele se chamava Elion. Ok? Então, mas vamos lá. Vamos seguir no estudo para você ver. Tá? Vamos lá. Vamos dar mais um saltinho aqui. Eu vou dando sempre um pulinho para o vídeo, né? Tendo estabelecido que a área semântica do termo Elohim é praticamente inequívoca, somos confrontados com a decisão inevitável de aceitar a dúvida como a nossa orientadora. A única possibilidade de compreender a complexa questão que envolve o termo Elohim surge não de verdades dogmáticas, mas de análise da ocorrência do termo em vários contextos. Um exame sinóptico das diversas instâncias em que o termo se encontra pode ir muito longe na tentativa de nos aproximarmos do significado do termo Elohim. Foi escrito e usado na antiguidade. Tá? Então, bora lá. Eu vou pular mais aqui, porque aqui ele vai apresentar algumas coisas interessantes. Tá? Bem, aí ele faz a pergunta: Elohim é plural ou singular? Apresento na forma interrogativa um problema que os exegetas e teólogos monoteístas judaicos cristãos sempre resolvem dogmaticamente. Para eles não há dúvida de que o termo Elohim denota o espiritual, o transcendente, o onipotente, o onisciente, o único Deus, apesar da desinência plural. Os teólogos monoteístas sustentam que o significado do termo é singular. Diante desta tese, duas atitudes diferentes são possíveis. A primeira atitude é questionar as interpretações tradicionais com base filológica.
A experiência, porém, ensina que esta escolha leva a disputas intermináveis e improdutiva. Muitas vezes é impossível, do ponto de vista filológico e linguístico, provar a absoluta justeza desta ou daquela posição, pelo que os contentadores permanecem enraizados nas suas crenças. Tá? Então, às vezes, não adianta discutir com o crente, porque ele é dogmatizado, doutrinado, e aí ele fica lá. A segunda atitude, que considero mais inteligente, consiste na aceitação deliberada da tradicional tese monoteísta. Ao fazer essa escolha, escolhe-se acreditar que as reivindicações da parte contrária são válidas. Então, vamos supor que realmente existe o monoteísmo. Ok? Então, bora lá. Vamos lá. Vamos dar um pulinho aqui e eu vou mostrar alguns textos. Eu vou pular aqui. Tá? Ele vai dar um exemplo de Gênesis 6, por exemplo, tá? Que fala sobre os Néfilim. Então, quando os seres humanos, ele cita o texto bem aqui, ó, tá? Aqui, olha, o texto citado aqui, ó. Quando os humanos começaram a aumentar em número na terra, eles nasceram os filhos dos Elohim, tá? Viram que as filhas de Adão eram lindas e casaram com qualquer uma delas que escolheram. No Gênesis 6, de 1 a 2. Então, suponhamos que a palavra Elohim seja um Deus único. Seja monoteísta. Então, bora lá. Se o termo Elohim, tá? Ele diz aqui, tá? Se refere a uma mesma pessoa, Javé, Deus, como ele poderia ter filhos? Se Elohim sempre se refere individualmente a uma mesma pessoa, Javé, Deus, por que o termo Elohim é precedido pelo artigo definido o em hebraico? Se Elohim aqui se refere a anjos, como afirmam alguns comentadores tradicionais, por que é que os editores e autores bíblicos não usaram a terminologia comum para anjos, que é encontrada em todos os outros livros da Bíblia, que é normalmente Malakim? E não Elohim, Malakim. Tá? Por que só no Gênesis 6 eles resolveram usar o termo Elohim para anjo? Quando no resto da Bíblia eles usam o termo Malakim para anjos. Porque aqui uma referência explica os filhos, tá? Filhos dos Elohim, os Benei Elohim. Se esses filhos eram homens, por que mencionar que se casaram com mulheres? Com quem mais eles se casariam? É uma informação redundante e desnecessária, a menos que não sejam homens. E aqui, pessoal, tem alguns que vêm com a esparrela de dizer o seguinte, que esse texto se refere aos filhos de Sete casando com as filhas de Caim. Olha a aberração que esse pessoal faz para poder tentar passar pano no que está bem evidente e bem claro. Tá? Mas vamos lá em frente. Vamos lá. Tem alguns textos aqui que eu quero mostrar a vocês, né? Gênesis 31. No final de Gênesis 31, que convidamos o leitor a ler na íntegra, descreve um encontro tumultuado entre Jacó e seu sogro, Labão. Tá? Depois de um outro confronto,
o sogro e o genro erguem uma pedra sobre a qual juram que não farão cruzar esta linha com intenções hostis um contra o outro. Para garantir o cumprimento deste pacto territorial, invocam os Elohim da seguinte forma. Tá? Então eu vou pegar a Bíblia, o texto está bem aqui, mas eu vou pegar a Bíblia. Né? Vou pegar. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a Dalet. Tá? Gênesis 31, 53. Tá? Gênesis 31, 53. Vamos lá. Olha só. Vamos pegar aqui e vai dizer o seguinte. Tá? O Elohim de Abraão, o Elohim de Nacó, o Elohim de seu pai, julgue entre nós. Espera aí. Repete aí. O Elohim de Abraão e o Elohim de Nacó, o Elohim de seu pai, julgue entre nós. Tá, espera aí. Está falando o que aqui? Está falando que... Vamos pegar aqui a Bíblia, essa aqui. Né? Vamos pegar aqui. Gênesis 31, 53. Né? Gênesis 31. Vamos lá pegar a Bíblia contextual. A Bíblia textual. 31 53, que é já lá no final do coisa, né? Aqui 51, 53 diz o quê? Os deuses de Abraão e os deuses de Naor julguem entre nós, mas Jacó jurou pelo terror de Isaac, seu pai. Que, olha só, os deuses, tá, de Abraão e os deuses de Naor. Está no plural, querido, bem aqui, nessa Bíblia. E o texto está bem claro aqui, ó, que o Elohim de Abraão e o Elohim de Naor, ou Nacor, o Elohim de seu pai, julgue entre nós. Aí o escritor vai dizer o seguinte, olha só o que ele vai dizer. Nacor era irmão de Abraão e avô de Labão. Temos assim provas de que a família de Abraão era dividida e seguiu e adorou diferentes Elohim, ou diferentes deuses. Aprendemos assim que havia os Elohim de Nacor, que governaram na Mesopotâmia, onde Nacor morava com a sua família, e o Elohim a quem Abraão seguia a terra de Canaã. Aliás, o leitor deve saber que em Gênesis 20:13, Abraão diz: quando Elohim me fez vagar pela casa de meu pai. Elohim. Tá? O verbo tinha encontrado no hebraico na forma plural. Portanto, é o próprio patriarca quem emprega o verbo no plural. Ele estava seguindo mais de um Elohim. Então ele estava dizendo, quando os Elohims me puseram a caminhar, ou, se você quiser traduzir, quando os deuses me puseram a caminhar, me puseram a vagar pela casa de meu pai, quando os deuses... Notamos também que a edição italiana da Bíblia de Jerusalém, de 2013, a passagem em questão, Gênesis 31:53, é corretamente explicada em uma nota. Os deuses de ambos os lados são chamados como testemunhas, como de costume nos antigos tratados. Então, o que está falando
do acordo do acordo que eles fizeram. Então, eles disseram, olha, que o teu Deus e o meu Deus, seja eles que façam o acordo entre nós. Eles serão testemunhas entre nós. Então, quer dizer, cada um deles seguia um Deus. O Abraão seguia um Elohim, um Deus, e o outro seguia outro Deus. Então, portanto, aqui não há de se inventar de que, não, mas era o mesmo Deus único. Como o mesmo Deus único? Como o mesmo Deus único? Fala aí. Ele está se referindo ao mesmo Deus Javé. É? Então quer dizer que ele disse que o Javé de Abraão e o Javé de Nacor seja testemunho contra o Pai. Para com isso. Parem, pelo amor de Deus, pessoal. O engano que as pessoas as religiões têm manipulado a cabeça do povo. Por quê? Porque os tradutores da Bíblia são traidores. Traidores. Eles traduzem de acordo com as conveniências dele e de acordo com a teologia deles. Ponto. Eu vou pegar um outro texto, um negócio bem aqui. Vamos lá. Brevemente vai ser lançado uma tradução da Peshitta. Então eu vou pegar essa Peshitta aqui, ó. Ela vai ser lançada ainda. Ela ainda não, tá? Ela vai ser revista pela editora BV Books. Eu tô louco para chegar o dia, tá? Então eu vou passar aqui rápido, porque eu quero ir lá para o texto de 31:53, tá? De Gênesis, né? Então, bora lá. Isso aqui eles mandam para a gente que é apenas uma degustação. Em novembro será lançada. Eu faço propaganda de graça e digo, gente, comprem, tá? Comprem uma Peshitta original, ok? Aí nós vamos ver aqui, parece que é o texto 32:53, não é não? Então vamos lá. E eu vou mostrar algo aqui para vocês. Como é que essa Bíblia traduziu, tá? Vamos lá. 34, 32. É isso. Vamos ver aqui. Tá aqui. 31:53. Olha o que o texto diz aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. O Alahá de Abraão, o Alahá de Naor e o Alahá de nossos pais julgue entre nós. Então jurou Jacó pelo motivo de temor de seu pai Isaque. Tá? O Alahá de Abraão quer dizer o Deus de Abraão, o Deus de Nacor, ou de Naor, tá? O Alahá de nossos pais julgue entre nós. Ok? Então, aliás, diz ele aqui, né? Falando do texto, né? Notamos também que na edição italiana, eu já até falei essa parte, a Bíblia não relata o evento extraordinário, mas um costume geral. Nada de único neste ato jurídico foi sancionado pela presença dos poderosos que governam ambos os lados. Jacó e Labão agiram de absoluta conformidade com as normas da época. A passagem é fascinante, no entanto,
em relação à questão dos Elohim, em vez que ela revela duas questões evidentes, né? A pluralidade de pessoas chamadas a garantir a observância do juramento e a sua paridade absoluta. Não há distinção entre Deus, supostamente verdadeiro, e os outros Elohim não identificados. É precisamente a clareza da situação descrita que levanta questões para a exegese teológica monoteísta. Monoteísta. Se o termo Elohim sempre se refere individualmente à mesma pessoa, ao tal do Jeová, como podem os outros Elohim dotados da mesma dignidade e poder será convidado a prestar juramento? Se o Elohim individualmente se refere sempre à mesma pessoa, Javé, Jeová, Deus, como pode Naor sentir-se garantido por um Elohim inexistente, que estaria simplesmente desamparado em comparação à proteção concedida a Abraão por ninguém menos do que o Deus Todo-Poderoso? Será que Naor, irmão de Abraão, e sua família não sabiam a diferença entre aquele Deus e o seu Elohim, que não existem segundo o ensino teológico? Olha quantas questões interessantes. Naor, seu povo, não sabiam que seus parentes mais próximos tinham um relacionamento com o Todo-Poderoso Elohim, Deus? Eles nunca perceberam a diferença entre os dois Elohim? Será que os dois irmãos já tiveram a oportunidade de comparar, por um lado, o verdadeiro Deus de Abraão e, por outro lado, ídolos feitos de pedra inerte? Abraão nunca encorajou seus irmãos e sobrinhos a abandonarem o estilo infantil primitivo e eficaz e ineficaz e a adoração improdutiva das rochas que se aproxima do único Deus verdadeiro que ele deve ter sorte de conhecer? Isso é possível? Porém, se o termo Elohim indicava uma pluralidade de indivíduos, as suas ações como um único grupo, todas as questões acima tornam-se irrelevantes. A situação torna-se imediatamente compreensível e clara, sem necessidade de explicação ou interpretação. Ponto final. Essa desculpa de alguém vir aqui dizer que o Deus de Abraão era o Deus verdadeiro e que o outro Deus de Naor era um Deus falso, querido ou querida, vai procurar outro idiota para você fazer esse comentário aqui. Tá? Mas não o papai aqui. Não vai. Aqui nesse canal não vai vir os pseudos teólogos para dizer, porque o Deus de Nacó era um falso Deus. Como eles costumam enganar, né, cara? Mas eu vou deixar para vocês. No próximo vídeo, a gente continua abordando esses aspectos. Porque existem muitos deuses ocultos na Bíblia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.